É assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, uma alegria muito grande. E, pastor, uma honra. Porque, irmãos, eu estou na localidade onde eu moro. É só descer aqui a rua aqui, a australiana, virar à direita, a segunda casa, depois da casa da Maria, que está aqui, é onde eu moro. Então, eu vou ministrar para quem, na maioria aqui, me conhece. Moro aqui no Jardim Meriti, uns 30 e lá vai fumaça de anos. Sou genro da saudosa Maria Claudina, minha sogra. Que gente boníssima, demais. Ela, o Isaac. Então, sou casado há 32 anos, mais 5 de namoro e noivado, 37 anos que eu estou plantado aqui no Jardim Meriti. Aqui não era caixa d'água, aí virou conceito. Eu falei, gente, eu não entendi essa... Mas a gente está aqui com alegria, então muitos me conhecem, muitos sabem quem eu sou, sabem onde eu moro, sabem quem a minha vida, a vida da minha família. Então, quando o Evandro, me mandou uma mensagem, aí ele falou, sou eu, Evandro, o primo? Aí eu falei, o primo, vamos embora. E nos convidou para estar aqui com vocês. Irmãos, domingo passado eu estava pregando numa igreja aqui no Jardim Metrópole, um pastor amigo nosso, e quando ele fez o convite, a gente não costuma sair 2 domingos seguidos, pastor Diego. Então eu falei para o Evandro, deixa eu consultar o meu pastor, o que ele disser. Primeiro porque é meu pastor, não saio da igreja sem falar com ele, irmãos. Eu estou aqui porque ele me permitiu, não saio, eu posso sair, eu vou pregar, não é o dia do culto da igreja, mas eu aviso, peço a direção dele, se ele me abençoa, eu vou. Então, mandei a mensagem, falei, meu pastor, eu recebi um convite, e se o senhor me permitir, se o senhor achar legal, se o senhor entender que é de Deus... Irmãos, na mesma hora ele falou, se é para abençoar o reino, vai, meu filho, vai na paz. Aí falei para o Evandro, eu falei, olha, não acontece isso, a gente está no final também, estamos encerrando hoje o mês de família lá da igreja. Então a igreja está cheia, está lotada, tem gente, tanto que a Anice não veio estar aqui com a gente, porque ela tinha um compromisso. Hoje, irmãos, a gente tem um culto que tudo acontece, a gente não tem culto domingo de manhã, então... Eu falo porque o Evandro mais a Rejane foram nossas ovelhas lá um bom tempo, e então eles viveram um pouco o que a gente viveu, né? A nossa igreja é uma igreja apaixonada, uma igreja que ama vidas. Já chegamos a ter 1.500 pessoas antes da pandemia, e depois da pandemia e mais alguns problemas de igreja, a gente chegamos lá embaixo. Hoje nós temos uma frequência de 600 pessoas, e a igreja está assim, irmãos, a igreja está, Deus está visitando a igreja. Eu falo para vocês, sabe por quê? Eu digo assim, olha, eu entrei aqui, senti tanto a presença, não estou falando para, irmãos, a única coisa que eu não estou aqui é para fazer média com ninguém. Senti tanta presença de Deus aqui, sabe por quê, irmãos? Porque aqui é a casa de Deus. A gente teve um culto há umas 3 semanas atrás, foi no início, foi no finalzinho, foi o último culto de abril. A gente começa às 18 horas. Irmãos, ia dar 10 da noite e o culto não tinha acabado. A sorte, não sei se é sorte, né? Porque eu sempre falo, irmãos, vai ter eu sou dessa linha do Diego, né? E assim, eu amo o avivamento. Eu sempre falo na igreja, desde que eu cheguei lá em Nação Santa, eu digo, irmãos, vai ter um dia que a gente vai chegar num domingo aqui e talvez a gente não vá sair. Talvez a gente fique segunda, terça, quarta, quinta na igreja. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor visitou. E se o Senhor visitar, irmãos, se o Senhor visitar, você não sai. E naquele dia... Era quase 10 da noite e meu pastor muito preocupado, porque eu estava falando com o Evandro, nossa igreja é uma igreja de centro.
Então, a gente não tem essa facilidade assim, vamos fazer o culto da semana toda. Dá para você ir e voltar em casa? Não dá, irmãos. A gente está na Pavuna, tem gente que mora aqui, tem gente que mora em Belfor Roxo, tem gente que mora no Rio, tem gente que mora... Houve um tempo que até a gente da Barra, Campo Grande, a gente tinha na igreja. Então, é muito difícil, porque eu ir na minha igreja hoje, domingo, eu gasto quase R$50. E o Uber facilita, né? Mas, então, para ir na igreja, há um gasto. Então, o meu pastor é muito preocupado com isso. Então, a gente tudo faz... Tem culto que a gente chega lá, a gente tem ceia, tem casamento, tem aniversário, tem tudo num culto, num horário só. 2 horas de culto. Tem dia, há 3 domingos atrás, quando chegamos lá, tinha um tapete vermelho. E no meio do culto a gente faz um casamento. A igreja é assim lá. Então, tudo pode acontecer na igreja. A gente não tem ordem de culto, não tem nada. A gente chega e a coisa vai caminhando. De repente, vamos fazer aí. O Senhor está direcionando. Mas o Senhor visitou, irmãos, e era uma unção tão grande que a gente não conseguia sair. E naquele dia uma irmã foi curada, porque o Senhor usou o profeta que estava pregando, que é o Ângelo, que eu nunca vi Deus usar o Ângelo como usou naquele dia. Quando ele terminou de ministrar a igreja, aí, pastor Diego, veio uma multidão, Deus chamou uma multidão de jovens, porque, irmãos, é aquilo que o pastor Diego falou, a palavra de João fala isso, né? Jovens, eu vos escrevi isso porque sois fortes e já venceste o maligno. Irmãos, quando eu tinha 15 anos, eu rodei esse morro aqui todo. Eu era aqui da Igreja Batista Betel, saudoso pastor Aurênio, e ali foi uma escola para mim, porque eu andei esse morro aqui todo, a gente fazia estudo bíblico, a gente expulsava demônio, aqui foi uma escola. E a gente rodava isso aqui tudinho, rodava isso aqui, fazia ar livre, fazia tudo. No domingo a gente chegava de manhã e vinha em casa, almoçava e voltava, e só voltava para casa quase 10 da noite. Então, hoje, eu estou com 54, irmão, vou fazer 55 em dezembro, eu já subo o morro, estou sem carro um período aí, que olha, eu subo o morro já com a língua para fora. Mas eu lembro que eu descia e subia esse morro correndo, né? Então, o Senhor visitou aquela igreja e Deus usou o Ângelo numa palavra de conhecimento e disse assim, Deus está falando que tem uma pessoa, tem uma mulher assim com problema na garganta. Tem nódulos. E a irmã foi, você falou, se a irmã está aqui, Deus está falando que está, a irmã foi. Irmãos, a gente oramos por ela lá. E naquela semana, ela expeliu do nada o nódulo, o caroço que estava na... Ela deve estar dando testemunho, ou foi domingo passado, domingo agora. Ela jogou para fora, irmãos. Então, um milagre. O Senhor continua operando milagres, o Senhor continua, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então, esse é o Deus que servimos. Então, quando eu falo igreja, irmãos, eu amo estar na igreja. Eu já dormi na igreja, já dormi no altar. Aqui tem um chofar. Eu toquei de vez em quando pego um chofar emprestado, eu toco aqui na janela da minha casa. Houve um tempo aí que o pessoal queria invadir aqui, lembra? A Maria está aqui, sabe? A Anice fez uma rede, o pessoal ligou, falou, não, vamos entrar em oração. Irmãos, durou acho que 3 dias e acabou. Sabe por que o Rio de Janeiro está assim, irmãos? Porque, eu falo no geral, a igreja que tem autoridade não usa da autoridade. Porque se a igreja usar da autoridade, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos. Então, uma alegria estar com vocês, estar aqui, né? Eu estou em casa e deixa o Senhor falar ao seu coração nesta oportunidade. Eu admiro o Diego, esse pequeno, grande homem, né? A gente sempre, de vez em quando, a gente se encontra e digo, fico muito feliz, falo com a Anice, falo, olha, Deus está usando o Diego aqui na nossa localidade e está nos abençoando, porque está, através da vida dele, irmãos, entendemos que o pastor, ele falou uma coisa interessante e é uma coisa que eu creio, o pastor não é pastor da igreja, ele é pastor da cidade.
Nós somos pastores da cidade de São João de Meriti, né, para fazer algo poderoso através das nossas vidas e da igreja que o Senhor tem nos confiado. Há um texto que foi me colocado, me proposto, e eu quero compartilhar com vocês. Abra no livro de Lucas. Lucas 1, de 5 a 25. O tema, vocês sabem, é gerando em casa. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25. Amém? Bem, a história vocês conhecem, a gente vai ler aqui, sobre o nascimento de João. Existiu, vou ler aqui, que aí fica melhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte a entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entender o que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. O Senhor tem movido corações neste lugar. O Senhor tem alcançado famílias. O Senhor tem alcançado pessoas. O Senhor tem feito coisas que somente o Senhor pode fazer. Louvamos o teu nome, ó Pai. E por isso, Pai, nós queremos apenas ser instrumentos daquilo que o Senhor pode fazer e o Senhor deseja fazer. Obrigado, Senhor, pela existência da primeira igreja batista aqui no Jardim Meriti. Obrigado, Senhor, pela liderança do pastor Diego, da sua esposa, da sua família sacerdotal, de toda a sua liderança neste lugar. Obrigado por esse rebanho, Senhor, que tem sido conduzido a viver algo muito maior que podemos pensar, imaginar e entender. De que podemos, ó Deus, ir a um nível mais profundo, Deus, da tua presença. Pai, nós queremos mais e mais do Senhor.
Não faça daqui apenas um lugar de comunhão ou um lugar de criar amizades ou de manter relacionamentos, mas, Senhor, que esse lugar seja o lugar aonde o Senhor vem, aonde o Senhor visita, aonde o Senhor está, aonde o Senhor ordena a bênção, aonde o Senhor faz coisas maravilhosas, aonde milagres acontecem, que esse lugar sempre seja um lugar que vai marcar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que a Tua palavra lida ao nosso coração, venha gerar mudança e transformação em nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem aqui, e aí a gente vai falando e vamos colocando e pontuando, nós temos um casal, né? Nós temos Zacarias e Isabel, que consequentemente será os pais de João Batista, aquele que vem preparando o caminho para Jesus. Só que a gente precisa entender algumas coisas, né? E o tema é muito sugestivo, porque o tema fala de gerando em casa. Né, gerando em casa várias situações aqui que a gente vai colocar e que vai marcar a nossa vida. Né, vai marcar, porque eu entendo, irmãos, que a igreja ela existe para que ela seja um lugar influenciador. A igreja existe para que o ambiente, o lugar, a localidade seja transformada. Né, então, a gente vai ver, isso começa através da nossa casa, através da nossa família. Zacarias e Isabel, eles são judeus, né? E mais do que judeus, Zacarias significa, o nome dele, Deus se lembrou. E Isabel, o nome dela significa o juramento de Deus. Então dá para a gente emendar aqui, ó, Deus se lembrou do juramento dele. E lembrou, irmãos, porque você vai ver na Bíblia, e aí é muito importante a gente entender, irmãos, que há uma história que foi contada, a palavra é aquela que nos traz o relato, e através dessa palavra, por isso que a gente precisa entender, porque a gente está vivendo um tempo hoje muito difícil, tempos difíceis, pastor, porque a gente está vivendo um tempo, irmãos, do descrédito da palavra. Há muita ciência, há muita coisa, há muita tecnologia querendo menosprezar a palavra de Deus. Mas a própria palavra diz, ó, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras de Deus, irmãos, é o que está aqui. Às vezes vem alguns estudiosos, teólogos, eu sou professor de seminário, dou aula há muito tempo, irmãos, e sempre falei para os meus alunos, ó, tem muita gente que crê nisso aqui, mas tem muita gente que não crê. Né? Tem muito cabeçudo, inteligente que fala sobre isso, mas, irmãos, ou eu fico com a palavra e com Deus, ou eu vou sucumbir. Ou eu creio que Deus é Deus poderoso, ou eu não creio. Né? Tem muito teólogo que não crê que Jesus fez milagre, tem teólogos que não crê que Jesus faz milagre, tem gente que não acredita que as pessoas podem ser tomadas pelo diabo. E a gente sabe que, irmãos, eu vivo essa experiência de possessão desde os 10 anos. E às vezes eu travo uma batalha, às vezes, irmãos, às vezes eu passo batalhas em casa, às vezes dormindo sinto o capiroto apertar meu pescoço, tentando me matar. Até hoje sinto, porque a nossa vida é uma batalha espiritual. Quer ver uma coisa? Tem um casal que a gente acompanhou uns anos atrás, lá na Pavuna, eles saíram, a menina voltou, o casal está voltando. Irmãos, a menina estava na igreja sexta-feira. Sabe o que aconteceu? Em retaliação, o diabo, literalmente, irmãos, o diabo colocou o pé na frente da mãe dela, a mãe dela em casa, do nada, levantou, estava sentada, levantou, tropeçou no tapete, na hora da oração, porque toda sexta-feira eu e a Anício dirigimos uma reunião de oração na igreja, de homens e mulheres. Enquanto a menina estava lá na igreja participando da oração, essa menina lá, a mãe levantou do sofá, tropeçou no tapete, caiu com o rosto no chão, está internada e vai operar o rosto. Mas essa é uma mulher, irmãos, que quando ela chegou na igreja, a gente teve que ir na casa dela, porque na casa dela tinha lugares que ela não conseguia entrar.
Parece filme, né? De Sexta-feira 13, mas é real, irmãos. E a gente foi lá e fez como se diz aí, um exorcismo forte em nome de Jesus, porque muito envolvimento, muita vida. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real, muito real. Então, a nossa luta, é o que a palavra diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades nesse mundo que a gente vive. Né? Então, você vê, ela voltando, a gente está resgatando, e aí ela falou assim, pastor, tem que ir lá em casa, expulsar um negócio lá que está lá de novo. Então tem lugar na casa dela que ela não consegue entrar num quarto. Então, irmãos, é a batalha espiritual, é a luta espiritual, né? Então, nós precisamos crer que é a palavra de Deus, que Jesus tem poder, e viver uma vida diante de Deus para a gente, porque a Bíblia diz que o diabo já perdeu, mas só que ainda ele consegue fazer algumas coisas. Então a gente precisa estar atento e viver a vida que o Senhor nos prometeu. Então, quando a gente olha para esse casal, há um casal, irmãos, que são homem e mulher de Deus, né? Zacarias, ele é um sacerdote no templo de Jerusalém. E o ofício do sacerdote é um trabalho de tempo integral, exigindo toda a dedicação. Hoje, irmãos, o Senhor está restaurando o sacerdócio do homem. Amém, irmãos? Sabe por quê? Eu falo isso, irmãos, não é fácil não, mas o Senhor está restaurando o sacerdócio do homem. A quem o Senhor fala depois, lá no Jardim do Éden? Depois que Adão e Eva pecou, a quem o Senhor fala? Chama a quem? Chama por Adão. Ah, mas, na lógica, não foi Eva que pecou? A primeira? Depois Adão falou assim, cara, só está eu e você, cara. Se tu entrou no buraco, eu vou entrar no buraco também. E aí ele vai e come também lá do fruto lá. Mas quando o Senhor vem, o Senhor chama a Adão. Porque, irmãos, nós somos sacerdotes, homens da nossa casa. E eu sei que é um desafio muito grande, porque a gente vive numa sociedade totalmente voltada para outra realidade. Né? É a mulher que faz 15 anos e faz aquela festa toda, e tudo. Até no casamento, o nome da mulher vem na frente. Por quê? Porque a gente está numa visão ocidental, não uma visão bíblica de Deus. Então, o Senhor está, então, nesses dias, levantando o sacerdócio do homem na sua casa. E eu sei que não é fácil, porque a gente trabalha, a gente tem tantas coisas, e a gente precisa cuidar da nossa família, porque o Senhor vai cobrar aos homens. Né? Então, o Senhor está levantando o sacerdócio do homem, né, como líder espiritual da sua casa. Então, Zacarias é esse sacerdote que trabalha no templo de Jerusalém, né? Ele trabalha na turma de Abias. Abias, ele era descendente de Eleazar, que era filho de Arão. Então, eles são daquela geração dos levitas lá de Arão, um grande sacerdote. Tanto ele, né, nessa descendência aqui, Isabel é dessa descendência de Arão, o texto diz isso. Né? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos, irmãos, olha que coisa interessante, eram ambos justos perante Deus. Eram pessoas idôneas, eram homem e mulher de Deus. Deus olhava para eles assim e via, né, o coração deles, a bondade no coração deles. Eram homens que serviam ao Senhor, né? Era uma família que servia ao Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus está gerando em casa sacerdotes. Amém? Nós somos sacerdotes, nós precisamos, homens, assumir esse sacerdócio. Que não é fácil, numa cultura muito difícil. Numa cultura que a gente sai para casa para trabalhar e é a mãe que cuida dos filhos. Não é verdade, irmãos?
Então a mãe está muito mais presente do que a gente marido, do que a gente pai. Mas o Senhor precisa gerar em nossa casa, né, sacerdotes. Nós precisamos assumir o nosso sacerdócio. Então, eles são homens, homem e mulher de Deus. Ele é sacerdote, ele trabalha no templo. Então, Zacarias está ali se dedicando totalmente ao Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles eram justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente. O que quer dizer essa palavra irrepreensivelmente? Eu fui lá no dicionário, irrepreensível significa, é aquela pessoa que não comete falhas e que não se acha em sua conduta algo que mereça repreensão, censura e que lhe coloque em descrédito. Então, tanto Zacarias como Isabel eram pessoas irrepreensíveis. Eram pessoas que compravam ali no seu Clóvis e pagava, né, na padaria ali, mantinha o nome no crédito, não dava a volta em ninguém, não pegava o dinheiro emprestado e esquecia de pagar. Então eram pessoas que não tinham o que falar. E a gente sabe, irmãos, que a melhor coisa que a gente tem é ter um nome, é ter crédito. Não é crédito para você, um cartão de crédito, não. Hoje, olha como as coisas mudaram. Antigamente, né, eu lembro, minha sogra falava, quando era viva, que o meu sogro viajava, ele era marinheiro, e às vezes passava 3, 4 meses viajando, e minha sogra comprava na vendinha, ia anotando lá, e quando o meu sogro voltava, ele chegava lá e pagava tudo que se devia. Antigamente, irmãos, era a palavra que dava crédito. Já de um bom tempo para cá, isso é muito complicado. E em todo lugar, irmãos, infelizmente até dentro da igreja. Infelizmente até na vida de líderes. Então Isabel e Zacarias e Isabel, eles são pessoas que geram em sua vida uma vida de santidade. Ninguém tinha o que falar deles. Eles não tinham, não deixavam, né, não deixavam rastro, eles eram piedosos, eles eram justos diante do Senhor, tinha uma visão deles, o Senhor via o coração deles, e eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É claro, irmãos, você vai dizer hoje, pastores, eles eram perfeitos? Não, irmãos. Mas eles não cometiam atitudes que deixavam eles com descrédito. Hoje, irmãos, o Senhor está nos chamando a viver uma vida irrepreensível. Uma vida que a gente não deixa, ninguém tem o que falar. Irmãos, eu moro aqui já há 30 e poucos anos. Eu creio, sou amigo de todos. Se alguém tiver que falar, pode falar. Se tiver alguma coisa, pastor, eu tenho alguma coisa contra. Maria, né, que é minha vizinha do lado. Que é a nossa vizinha do lado lá. Então, por quê? Porque a gente pode viver uma vida assim. E mais do que nunca, irmãos, hoje, quando estamos falando de vida em Deus, o Espírito Santo nos ajuda a isso. Eu creio muito, irmão, daquilo que a palavra diz. Olha, se você andar no Espírito, o que Paulo vai dizer? Que o quê? Jamais jamais, irmãos, cumprireis o quê? Os desejos da carne. Se eu andar no Espírito, se eu tiver uma vida diante de Deus, se eu tiver uma vida zelosa diante de Deus, se eu buscar o Senhor, né? Se eu realmente entregar a minha vida, porque a gente tem uma luta. A gente vive uma luta, irmãos, a luta que é do espírito e da carne.
E como o Senhor, porque nessa época aqui, ó, o Espírito não estava presente. Vocês sabem disso. O Senhor vinha, se manifestava, usava um sacerdote, usava um profeta, mas ele ia. Mas hoje, irmãos, depois de Atos 2, quando o Senhor veio e todo aquele que crê, ele é salvo, mas ele recebe o Espírito Santo. Então, é esse Espírito, irmãos, que nos capacita a viver uma vida irrepreensível. É claro também, irmãos, nós precisamos de caráter, precisamos de uma vida, andar correto com as coisas, porque também não adianta. E eu sei que muito disso é atitude nossa. Muito disso, irmãos, é eu desejar ter uma vida irrepreensível. Então, eles andavam assim, eles eram justos diante do Senhor, andavam, Deus não tinha o que falar de Zacarias e Isabel. Mas olha o que o texto vai dizer. Mas, e ambos eram, versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não, em outra versão diz, mas não tinha filhos. Sabe o que significa? Hoje, de repente, a gente tem alguns casais, algumas pessoas que dizem assim, a gente não pode ter filho. Aí faz tratamento, e faz uma coisa, e de repente não engravida. Mas naquela época, não ter filhos significava estar debaixo de maldição. Significava andar com um peso muito grande. Agora eu fico pensando, imagina, eles eram justos diante de Deus, eles eram irrepreensíveis, ninguém tinha o que falar deles. A única coisa que pairava sobre a vida deles é porque Isabel era estéril. Isabel não podia dar um filho. E na cultura judaica, se a mulher não pudesse dar filhos, ela era considerada maldita. Eu não sei como é que funcionava a cabeça deles naquela época, e de olhar para um sacerdote, olhar para Zacarias e dizer, olha, esse homem é justo diante de Deus, esse homem é uma bênção, só que eles não têm filhos. E hoje, irmãos, a gente fica assim, quem está casando, será que a gente vai ter filhos? A gente está vivendo um tempo tão difícil, tempos de ideologia de gêneros, irmãos, você anda na rua hoje, você fica assim, pelo menos eu pensei assim, eu estou com 54 anos e eu sou convertido ao Evangelho desde os 10. Desde os 10, irmãos, estou na igreja do Senhor. E eu nunca pensei em viver o que nós estamos vivendo hoje. Esses dias eu vi um documentário, esses dias não, já há um bom tempo, de gente querendo virar bicho, tatuando o corpo todo, amputando os dedos, botando chifre. Irmãos, há uma sociedade, irmãos, se você começar a caçar, você vai ver tanta coisa. Há algumas coisas que estão querendo entrar em moda, pessoas que estão querendo voltar a ser criança. Já viram isso? Pessoas querendo voltar a ser criança e dormir no berço, dormir de fralda, tomar mamadeira. Aí eu falei, não é verdade o que a gente está vendo, mas é verdade, irmãos. E tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não consegue acessar. Mas o mundo está um caos. Talvez para a realidade de Zacarias e Isabel era, a gente não tem filhos. De repente a gente não tem a bênção do Senhor. Mas a palavra diz que eles eram justos perante Deus. Eles eram justos. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, pois não podiam procriar, sendo culpadas assim por prejudicar o futuro da família. Irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente precisa trazer a palavra para a nossa realidade, trazer os princípios, porque Salmos vai dizer assim, olha, feliz o homem que tem muitos filhos. Por quê? Porque na concepção judaica, o ter muitos filhos significa que os pais estarão amparados na sua velhice. Porque essa era a cultura bíblica.
Hoje você vê o seguinte, você vê muitas vezes os pais envelhecendo, meu pai, vejo gente, né, colocando no asilo, aquele que cuidou de você, aquele que investiu, está velho. Eu lembro que a gente cuidou do Isaac até o último, irmãos. Quantas vezes eu pegava o meu sogro meio morto lá em casa e a gente descia o morro e ia lá para o PAN. E quantas vezes eu chegava no PAN e dizia assim, eu acho que meu sogro não volta. Daqui a pouco meu sogro voltava à vida e levantava e falei, rapaz, meu sogro é um Highlander. Sério, irmãos, quantas vezes a gente desceu assim, olha, meu sogro já de idade, morreu com 81 anos, e eu dizia assim, não, morreu. Chegava no PAN e dizia que o PAN que matava, né? Não, meu sogro não, eles reviviam meu sogro voltava, e eu falei, rapaz, e a gente cuidou do meu sogro até o último dia de vida dele. Cuidamos da minha sogra até o último de vida deles. E olha que meu sogro foi ex-combatente, né? Eu peguei a fase boa do meu sogro, a fase mansa, mas quem conheceu meu sogro aí, vocês mais antigos, meu sogro não era mole não, meu sogro rasgava a bola, meu sogro fazia muita coisa. Mas Isabel era considerada uma mulher infértil, por isso havia essa questão da maldição pairava sobre a vida dela, porque ela não podia dar filhos. Zacarias, irmãos, poderia ter se eximido da sua responsabilidade, sabe, fazendo o quê? Se divorciando de Isabel. A lei autorizava ele se divorciar dela, porque ela era estéril, não poderia dar sequência à família, e ele poderia. Mas, irmãos, por amor a Isabel, Zacarias vivia esse relacionamento e amava Isabel. Né? Então a gente olha para essa realidade, irmãos, e a gente vai perceber o seguinte: gerar em casa, é preciso gerar um tempo de milagres, é preciso crer que Deus, Ele é poderoso, de que Deus pode fazer coisas que a gente não imagina, né? Então, na sociedade daquela época, a esterilidade era um motivo comumente aceito para o divórcio. Então a gente vai ver, nessa caminhada de Zacarias e Isabel, a gente vai ver que ele gerava em casa uma vida de santidade, ele gerava em casa uma vida de sacerdócio, ele gerava em casa um tempo de milagre, porque a gente vai ver lá um pouquinho lá na frente, Zacarias orava para que Isabel pudesse dar um filho para eles. Tanto que lá, a gente leu lá na frente, vai dizer que o anjo falou assim, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Irmãos, nós nunca podemos esquecer, ou a gente nunca pode tirar da mente o Deus que nós servimos. De que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus poderoso, que pode mudar situações, que pode mudar causas, que pode mudar, né, tudo. É preciso crer. É preciso crer no milagre, é preciso esperar no milagre. No versículo 8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Irmãos, olha que coisa, isso é um milagre. Sabe por quê, irmãos? Olha, o rei Davi tinha dividido os sacerdotes em 24 turnos. E a ordem de Abias, a qual o Zacarias pertencia, era a 8ª da fila. Cada turno era chamado a ministrar no templo em apenas 2 ocasiões durante o ano. 2 durante o ano. Cada uma delas com duração de 1 semana. Aí, olha só, cada turno desse tinha cerca de 1000 sacerdotes. Vocês lembram, né? O templo lá de Jerusalém era... Imagina, irmãos, a igreja aqui 24 horas, pastor Diego, em adoração.
sem parar, irmãos, porta aberta, dia e noite, de segunda a segunda. Louvor. Jerusalém, o templo de Jerusalém é assim, tinha cantores, o culto era 24 horas, sem parar. Havia as festas, havia as consagrações, havia, irmãos, né? A gente fala de dinheiro, irmãos, ninguém é o templo sem levar a oferta, ninguém é o templo sem mãos vazias. E era 24 horas, sem parar. E aí, haviam turnos, né? E em cada turno, cerca de 1000 sacerdotes. E é evidente que seria impossível a cada um deles entrar no santo lugar e queimar o incenso sobre o altar de ouro. Mais de uma vez na vida, significava que o sacerdote que fosse escolhido entrar uma vez no templo, no santo lugar, ele só ia fazer isso uma vez na vida, e olhe se ele fosse contemplado. Sabe aquela coisa, irmãos, de você está no lugar, mas há um santo lugar. E aí, graças a Deus, irmãos, olha que coisa, graças a Deus, hoje podemos estar no Santo dos Santos todos os dias, amém? Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e ali o seu Santo dos Santos, aonde você tem acesso. Olha como é que era o templo de Jerusalém. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Ninguém entrava no lugar aonde o Senhor se manifestava. E aqui, irmãos, a igreja a gente também pode entender que aqui seja o Santo dos Santos, o lugar onde você vem, onde você adora, onde você se derrama, onde você fala com Deus. E é aqui, e aí eu gosto muito, irmãos, porque é aqui que o Senhor responde. É aqui, irmão, que o Senhor faz milagres. Falei da experiência daquela mulher. Ela não podia ser curada em casa, irmãos, ela foi curada na igreja, no meio do culto. Aí eu digo para você, olha, irmãos, pode acontecer tanta coisa no meio do culto. O Senhor pode se manifestar aqui, o Senhor pode te curar de uma enfermidade, o Senhor pode te visitar, o Senhor pode te batizar com fogo, o Senhor pode salvar e mudar a tua família. Por isso que eu acredito, irmãos, assim, quando eu vou na igreja, irmãos, quando eu vou no culto, eu vou prestar um culto ao Senhor, eu fico até dizer assim, amém, acabou, pode ir embora, mas eu creio que até passar pelas portas, Deus pode fazer algo. Porque a igreja para mim, irmãos, não é apenas um lugar que eu venho e vejo meus irmãos, né? Porque a gente está na igreja, irmãos, a gente vem para um culto, a gente congrega aqui, eu sei que muitos congregam aqui e termina criando laços de amizade, e a igreja é para isso. A igreja, irmãos, é para esse relacionamento de irmãos, aonde vem a nossa família, né? Eu fico feliz aqui ver o Fernando, meu vizinho de frente, convertido, salvo, né? Porque vivi esse tempo de mudança na vida dele, na vida da família, da casa dele, e de ver outros que serão alcançados, irmãos, né? E serão alcançados, está aqui, irmãos, não desista. Ore porque Deus é Deus de milagre, ore porque Deus é Deus que ouve a oração. E não importa o tempo, imagine quanto tempo Zacarias orou para que a mulher dele pudesse ter um filho. A ponto, irmãos, a ponto, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, de ele dizer assim para o anjo, olha, minha mulher é avançada de idade, ela não tem mais ciclo menstrual, ela não menstrua mais, ela não pode mais gerar um filho. Só que, irmãos, para Deus não existe isso, não tem ponto final. Não importa o tempo que você esteja orando, não importa o tempo que você esteja numa batalha, não importa o tempo do que está acontecendo na tua casa. Irmãos, eu preciso crer e acabou. Amém? Você está me entendendo? Amém? Cara, minha família, irmãos, você conhece, quem é mais de perto, eu tenho um casal de filhos. E um casal de filhos que quando eu apresentei no altar, e que hoje o meu garoto não anda mais comigo, não está na igreja, e eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, porque quem mora vê,
E minha filha que está caminhando comigo, mas não está 100%. Mas todo dia eu declaro: a minha família é do Senhor, os meus filhos serão profetas nessa geração, Deus vai usar muito eles, porque essa é a promessa, irmãos. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua. Não importa o tempo. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu marido há 15 anos, continuo orando, irmãos, a bênção vai chegar. Meus filhos estão fora da igreja, continuo orando, eles vão voltar. Porque a palavra, irmãos, a palavra nos mostra, a palavra é exemplo para a gente acreditar que Deus continua sendo Deus. Ah, teve uma direção ou um final diferente do que eu esperava. Eu lembro uma época que a gente orou tanto pelo Rodrigo, meu sobrinho. Morreu, 22 anos, muitos sabem. Mas eu vejo como Deus que fez. Deus deu um destino, Deus salvou, Deus levou. Porque eu não posso dizer: ah, será que ele foi com o Senhor? Irmãos, foi criado no Evangelho. E na última hora, irmãos, na última hora, é o Senhor que dá destino. Então eu creio que o Senhor sempre tem a melhor resposta, mesmo que às vezes a resposta não agrade a gente. Não estamos orando? Não estamos crendo? Se estamos orando e crendo, o Senhor está fazendo a sua parte. O Senhor está fazendo, irmãos. O Senhor está movendo, o Senhor está fazendo aquilo. Então, eu vou dizer uma coisa: nós seremos muito surpreendidos quando chegar no céu. Porque a gente, às vezes, julga muitas coisas, né? Eu acho que... Esses dias, um primo nosso aí veio falar do irmão que morreu esses dias, né? Do Dedeco. Não sei o que, eu falei: eu não posso botar ninguém no céu nem no inferno, irmãos. Não posso julgar ninguém. Eu vou a tantos sepultamentos, desde que eu fui pastor auxiliar da Primeira São João. Gente, eu já fiz tantos sepultamentos, acho que eu fiz mais sepultamentos do que casamentos. Tem semana que eu vou 2, 3 sepultamentos. Eu não posso dizer: fulano, não sei onde ele está. Não vou dizer: eu sei onde ele... Não, eu sei onde ele está. Não, irmãos. É claro que alguns pela obra a gente sabe, mas tem uns que... Aquele ladrão na cruz lá, na visão de muitos, morreu, foi para o inferno. Mas foi? A Bíblia diz isso? Não. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, se nós estamos orando, se nós estamos crendo, o Senhor está fazendo a parte dele. Né? Então, Zacarias é aquele que a Bíblia diz que, e aconteceu que ele, exercendo sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte. Irmãos, ele foi contemplado. Para mim não é sorte, o Senhor escolheu aquele dia para que Zacarias estivesse no Santo dos Santos, ele fosse ali oferecer sacrifícios, né? O horário do incenso era ou de manhã ou à tardezinha. E ele foi escolhido, irmãos, como algo que só ia acontecer na vida dele a única vez. Aos 45 minutos do segundo tempo, Diego, Zacarias entra no Santo dos Santos e provavelmente nunca mais entrou outra vez. Não tinha, irmãos, era 1 em 1000. 1 em 1000, irmãos. Eu vou dizer para você, Deus já me guardou de 2 vezes eu morrer. Primeiro foi lá em Recife, quando a gente pequeno, meu pai foi ensinar minha mãe a dirigir. Dentro de um Fusca éramos 7, 5 lá de casa, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão. Ainda levamos 2 meninas gêmeas, que eram vizinhas. Num domingo, lembro como fosse hoje, num domingo, todo mundo dentro do Fusca. Minha mãe forte, né, quem conhece. Meu pai magrinho, era magrinho. Minha mãe botou o pé no acelerador e o Fusquinha foi
abismo abaixo assim, ó. Fá! Irmãos, eu só ouvia o mato passar assim. E eu afastado, ó, novo, mas afastado. Eu falei, Senhor, só Tu pode salvar a gente. Irmão, eu sei que o Fusquinha capotou umas 3 vezes. A tampa, quem conhece carro e ainda mais Fusca, meu pai nunca andava com aquela tampa fechada na chave do motor. Irmãos, ou se estava fechado, não sei que foi milagre. A tampa fez assim, abriu e um galho fininho segurou o carro não foi até lá embaixo. O carro ficou... E minha mãe, que era fortinha, a porta não abriu, Diego. Passou pela aquela partezinha do vidro. Passou, não sei como, passou. E ó, vou dizer para você, nenhum de nós quebrou nem rasgou nada. Esse foi meu primeiro livramento, lá em Recife. Naquela semana eu voltei para a igreja, naquela semana eu estava, Senhor, me perdoa. Eu, garoto, perdoa, estou aqui. E graças a Deus, irmãos, nunca mais saí da presença do Senhor. Eu ia sem pai, sem mãe, porque eles vieram se converter aqui no Rio. E uma segunda vez foi porque eu trabalhei, quando eu saí, servi o quartel e servi na PE e depois fui para o Carro Forte, trabalhei 10 anos em Carro Forte. Naquela época, 93, que era um assalto a Carro Forte, um atrás do outro, mas um dia eu viajava muito pelo Brasil, e viajava levando ouro, cheques de viagem e dinheiro. E um dia tinha um voo para Campos, de Goitacazes, e eu ia num bimotor, num aviãozinho pequeno, só tinha um piloto, copiloto e mais 4 pessoas. E não tinha lugar para ir, irmãos. Eu já fiz aquela viagem, eu ia muito... Hoje não tem, né, irmãos? Hoje é tudo Pix, o dinheiro está virando cartão. E eu botava o pé em cima daquele, cheio de dinheiro. E eu não fui naquele dia. Estava escalado para ir, eu falei, não fui. Quem foi no meu lugar? O Miguel. Miguel magrinho. Lembro como fosse hoje, Miguel, eu vou, Rostande. Irmãos, o Miguel foi, o avião caiu, o Miguel morreu. Então eu falei, Deus, o Senhor gosta de mim, porque me salvou 2 vezes. Né? Então são coisas que é a única vez que acontece. Então, está lá Zacarias. Primeiro, ele teria de escolher, aí, entretanto, esse era o dia de Zacarias, porque Zacarias foi premiado. Deus deu a ele, irmãos, a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Então, ele teria que escolher 2 amigos especiais para ajudá-lo. Um, com toda reverência, removeria as cinzas, porque eles faziam isso, o fogo estava lá, irmãos. Aquele fogo não podia apagar, você sabe, Diego. Então, um entrava, retirava as cinzas, entrava com uma roupa, ia lá para fora, e o outro entraria depois e, com todo respeito, colocaria brasas no altar. Finalmente, Zacarias entraria sozinho no santo lugar, levando o incensário de ouro, e um dado sinal espalharia o incenso sobre as brasas. Conforme o incenso queimasse e uma nova fragrância surgisse do altar, a oração dos adoradores lá de fora subiria à presença de Deus, porque esse era o papel do sacerdote. Enquanto ele estava lá dentro, fazendo todo esse processo, havia um povo lá fora, nesse horário, orando e colocando diante de Deus. E o sacerdote era aquele representante de Deus. Tanto que eles tinham uma roupa, e quando eles entravam no Santo dos Santos, eles eram amarrados. Porque se Deus não aceitasse a oferta, eles eram fulminados, aí puxaria só o que sobrou do sacerdote. Havia uma oferta, irmãos, pelos pecados do povo, uma vez por ano. E nesse processo de estar lá, Zacarias está lá com um incensário, o texto diz que aparece um anjo. Você já viu anjo, irmãos? Tem um pessoal da minha igreja que tem visão aberta, que vê anjo todo dia. Eu falei, Senhor, deixa eu ver pelo menos um dia. Tem um pessoal, de repente tem um pessoal aqui, irmãos. Aqui o pessoal também é do Reteté. Tem um pessoal que tem visão aberta aí. E Zacarias vê um anjo, irmãos. Apareceu, versículo 11, apareceu então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado. E o temor o assaltou. Imagina, você está sozinho. Você está lá. É igual, de repente, né, tem alguém que limpa aqui a igreja está vazia.
e de repente você está limpando aqui, daí quando olha para o altar, está um anjo olhando para você. Irmão, Zacarias olhou e ficou, que é isso? Até parece que não aparecia anjo há muito tempo, ainda mais dentro, irmãos, ainda mais no Santo dos Santos. Está lá Zacarias, né? Oh, lá com o incensário. Ah, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Daqui a pouco ele olha, diz o texto que ele ficou turbado. Olha só. Turbado, que se encontra em estado de aflição, de agonia, desassossego, inquieto. Ele olhou o anjo e ele falou, e aí? E agora? Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. E está lá Zacarias, tremendo, e, sabe, sem saber o que fazer. Aí a palavra do anjo diz, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João. Irmãos, como nós precisamos ter uma visão de Deus. Nos dias atuais hoje, que a gente está tanto voltado à tecnologia, a tanto, né? A tanta iluminação fabricada, aquela coisa toda, fumaça. E eu imagino que dentro do Santo dos Santos havia fumaça por causa do incenso, havia aquele ambiente da glória de Deus, e de repente o anjo. Eu lembro de Isaías, né, quando Isaías, no luto do seu rei, ele está no templo e ali ele tem uma visão. Que Deus abra os seus olhos e você tem uma visão da glória de Deus. Nós precisamos ter uma visão da glória de Deus, irmãos. Nós precisamos ter uma visão do Deus Todo-Poderoso. E ali o anjo fala com ele, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Irmãos, nós precisamos gerar uma vida de oração, que começa na nossa casa, que continua no templo de Deus, continua na casa do Senhor, mas essa oração é gerada em casa. O anjo só foi dizer para ele assim, ó, o Senhor ouviu e tem ouvido a oração, porque, irmãos, ele só teve acesso naquele dia ao Santo dos Santos, nunca mais ele teria acesso. Hoje a gente tem acesso ao Santo dos Santos dentro da minha casa, hoje a gente tem acesso aqui nos dias da semana, no domingo. Quando você se prostra aqui, você está no Santo dos Santos, a glória de Deus pode baixar aqui, a fumaça de Deus pode baixar nesse lugar, e você viver uma experiência que você nunca mais viveu na sua vida. E aí ele diz, né? Quanto tempo, irmãos, Zacarias e Isabel oraram por um filho? Talvez a vida toda, porque ele vai dizer assim, olha, porque o anjo diz uma coisa muito interessante. Ele fala da resposta de oração, ele fala, ó, o Senhor ouviu a tua oração, Isabel dará um filho, e ele dá direção. Irmãos, como é importante a gente ouvir o que Deus tem para falar, ó. O Senhor ouviu a sua oração, tua oração foi atendida, aquilo que você tem pedido há muito tempo, o Senhor te atendeu. A tua mulher, que era o objeto da oração, vai ter um filho, e lhes porás o nome de João. Na cultura judaica, você botava o filho, o nome, né? Eu lembro que em uma época, meu filho pequenininho, o Gabriel, queria ser chamado de Rostande. Ah, qual não? Ah, eu queria me chamar Rostande. Aí eu falei, irmãos, só tenho esse nome, e eu nunca vi, para não dizer que eu vi um só, nesses 40 anos que eu moro no Rio de Janeiro, uma pessoa com meu nome. E foi na época que eu trabalhava no Carro Forte, foi um funcionário lá, um Banco do Brasil, um tesoureiro que falou. Naquela época não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada, a gente sabia.
Ele falou, tu sabe de onde veio o nosso nome? Eu falei, não, nosso nome é francês. Eu falei, é. Oui. Bonjour. E foi ali, naqueles anos, que eu conheci de onde vinha o meu nome. Hoje tu entra no Google, está lá francês e tal, e outras mais informações. Mas até hoje, irmãos, eu lembro que eu fui num sepultamento esses dias, um rapaz que não vejo, acho que uns 10, 12 anos, falou assim, o senhor não é o pastor Rostandi? Eu falei, é. O senhor não era tio de na época, de uma menina que era namorada do André, da Lili. Eu falei, Lili, eu pensei que era Lília, né? Não, Lili, lembrei, foi... Rapaz, ele falou, olha, o rapaz foi na minha casa uma vez só entregar uma pizza. O senhor não mora ainda na rua Arlindo Alves Ferreira? Só faltava dizer, lote 2, quadra 46. Eu falei, meu irmão, quase que falei para ele, joga aí na Mega Sena que tu vai acertar, pô. Aí eu falei, que isso, cara? Eu falei, é. Então, irmãos, o meu nome, porque não é comum, eu tenho que ser irrepreensível, eu tenho que andar na linha certinho, porque se deu ruim, o Rostandi. O Rostandi, ele mora lá no Jardim Meriti, eu sei que é um pastor, só tem ele. Esse é o problema de ter um nome que ninguém tem, irmãos. Todo mundo te conhece. Então o Senhor fala para ele, né? Então, quanto tempo Zacarias e Isabel oraram? Talvez a vida toda, porque ele vai dizer assim, ó... Aí ele vai retrucar com o anjo, Diego. Ele vai retrucar com o anjo, ele vai dizer assim, olha... Não tem como. Não tem como. Mas é o Senhor que está falando, irmãos, é o Senhor que está te dando a bênção, é o Senhor que está te trazendo a resposta, mas não tem como. Nós somos muito velhos. Diz alguns historiadores que Zacarias devia ter uns 90 anos. E que Isabel uns 80, quase 90 também. Então, nem relacionamento sexual eles tinham. Como é que vai ter filho? Né? Então, o anjo ainda fala assim, ó, e terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, falando de João, porque será grande o dia do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Irmãos, que palavra profética de destino. O anjo já falou tudo acerca do filho que Zacarias ia ter. Aí eu abro uma... Você tem declarado bênção sobre a vida do teu filho? Você tem declarado, né, que ele será uma bênção? E de repente, nesse momento, ele não está sendo, mas você declara, você será uma bênção. Muitos serão conduzidos pela tua vida. O Senhor já está dando uma palavra de bênção antes de João nascer. Às vezes a gente passa pela rua, quantas mães amaldiçoa. Você não vai dar para nada, você é burro, você é isso, você não sei o quê, você é aquilo. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso prende a vida dos filhos, sabia disso? A gente trabalha com Casados para Sempre. Esses dias fizemos Veredas Antigas, abençoando gerações. Quantas palavras de maldição, irmãos, foi lançada na família. E aquilo, o diabo tomou conta e prendeu. Quantas palavras foram lançadas ainda no ventre? Quando se esperava um menino, veio uma menina. Eu não queria uma menina, queria um menino. E quantos você percebe aí que... Eu vivi experiências dessas, irmãos. Eu pastoreei de frente. Vi famílias assim, de ter meninas com jeitos de menino, porque os pais lá atrás rejeitaram, porque esperavam um menino. Fizeram um enxoval do menino e nasceu uma menina. E lançaram palavras de maldição. Olha Deus falando já sobre o nascimento de João. E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E ele levará as nações. E ele vai converter, né, o coração dos pais aos filhos. Palavras proféticas que dão destino para os filhos e para a família.
E mesmo diante disso tudo, aí Zacarias diz: como eu saberei isso? Pois eu já sou velho. Não vai dar, não. E a minha mulher avançada em idade. Irmãos, nós precisamos, sabe o quê? Gerar em nossa casa fé nas promessas de Deus. Se a palavra disse, eu preciso crer. Se Deus está dizendo, eu preciso crer. E ponto final. Eu sei, irmãos, aí, é bom que o texto vai nos mostrar um pouco da nossa humanidade, porque a gente pede tantas coisas. Lembra quando Pedro estava preso e a igreja estava orando? O pessoal está orando, Pedro está preso, irmãos, e está preso numa cadeia máxima lá, ninguém escapa. E está lá um grupo na casa lá de alguém orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta, vai lá, faz isso, Senhor, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco Pedro chega, bate na porta, a menina vai: quem é? Sou eu. De repente falou assim: sou eu, Pedro. A menina ficou atônita, volta e diz: olha, Pedro está aí. Ao líder da oração: que Pedro está aí, cara? Pedro está preso. Mas a gente não está orando para que Pedro seja solto? É que alguém, aí naquela época o pessoal diz assim: não, você é o anjo de Pedro. Porque no entendimento dele o anjo tinha a mesma feição. Então hoje o meu anjo parece comigo, irmão, igualzinho. Entendeu? Então, nós precisamos crer, irmãos. Há muita coisa, há muita nossa humanidade, muito do tempo que vai dizer assim: a promessa não vai chegar. Você vai orar, olha quanto tempo você está orando. Quantas vezes a gente ouve isso, irmãos? Quanto tempo você está orando e nada está acontecendo? Creia, está acontecendo. Deus está movendo, Deus está preparando. O tempo da vitória está chegando. Não desanime. Não seja um incrédulo. Espere, confie. Porque, olha, Deus vai preparar Zacarias, irmão, Zacarias vai entrar no templo, não sei, talvez porque ali o Senhor falaria com ele, e ele, imagina se Zacarias vê o anjo na casa dele. Talvez não daria crédito. Então o anjo aparece num lugar que é tão importante para o sacerdote, que é o Santo dos Santos. Irmãos, talvez Deus não vai falar com você lá na sua casa, mas vai falar aqui, porque aqui você vai acreditar. Aqui você vai dar crédito. Então Zacarias, e mesmo assim, no Santo dos Santos, diante do anjo, ele teme. E o anjo fala: meu filho, descansa, fica tranquilo. Deus ouviu a tua oração, a tua mulher vai dar filhos. E tu vai botar o nome de João, e seria, porque o filho teria que ter o nome dele, Zacarias. Tanto que quando você lê mais na frente, o povo fala assim: o nome do garoto é Zacarias. Aí a Isabel diz: não, é João. João, mas não tem ninguém na tua família com o nome João. Você tem que botar o nome de alguém da família, do pai. Né? Quando fala lá de Bar Jonas, é filho de Jonas. Então deveria ser Bar Zacarias, filho de Zacarias, é o Zacariazinho. Mas o Senhor diz: é João. E ele, né? E ele fica assim: e agora? E aí o anjo diz: olha, por isso, porque você não creu na minha palavra, você vai ficar mudo. E eu creio, irmãos, que mesmo até essa questão foi para que realmente Zacarias acreditasse, para que não fosse apenas um devaneio da mente dele. Sabe aquela coisa que Deus está falando contigo e você fala: isso é coisa da minha cabeça, Deus não está falando nada não. Mas Deus está ministrando o teu coração, Deus está falando contigo e você: não, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho pensado tanto nisso, aí veio isso. Aí o anjo: tu vai ficar mudo. Depois o anjo some. De repente Zacarias pensou assim: isso foi uma coisa da minha cabeça, eu estou aqui, né? Estou no Santo dos Santos, estou aqui, aquela coisa toda, um ambiente favorece. E quando ele sai, e o texto diz que ele demora um pouco, e todo mundo: aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa com Zacarias. De repente ele teve uma visão, e quando Zacarias sai, achando que nada tinha acontecido, aí ele... E aí diz o texto que ele começa... Como é que é?
É. É. Só que ele não fala, ele fala. E o texto diz que ele fica mudo. E aí eu posso entender, irmãos, que Zacarias é assim: o Senhor me visitou, de verdade. Só que agora era ele e os pensamentos dele, porque ele não poderia mais falar. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não fique mudo. Creia naquilo que o Senhor está ministrando no seu coração, naquilo que Deus tem falado, não só hoje, irmãos, não só nesse trabalho da família, da semana da família, do mês da família. Creia no que Deus tem falado todos os dias. Creia no que Deus tem falado através desse púlpito, domingo após domingo. Creia no que o Senhor está falando lá no seu quarto, quando você se ajoelha e você ora, quando você acorda de madrugada e quando você derrama lágrimas. Creia que o Senhor está ouvindo e que o Senhor está trabalhando a seu favor. Creia que toda a sua casa vai servir ao Senhor. Creia que o Senhor vai fazer um rebuliço. Creia que o Senhor está trabalhando porque você está servindo a Ele, porque você crê nele, porque você vai ver toda a sua geração sendo abençoada. Declaramos aqui, irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre 1000 anos sobre a minha geração. Nada tem sido em vão. Nada, irmãos, tem sido em vão. Então, gere, na sua família, gere santidade, gere milagres, gere sacerdócios, gere uma vida de oração, gere uma fé inabalável, gere filhos com propósito. Esse é o tempo, irmãos, de gerar em nossas casas. E eu creio que a casa tem muito a ver com o templo, porque está ligado. A igreja é essa extensão da tua casa, como a tua casa é a extensão da igreja, aonde o Senhor está ministrando todos os dias na tua vida, e de coisas que o Senhor quer fazer, de coisas que o Senhor pode fazer, porque Deus é Deus de milagre. Amém? Você pode ficar em pé, eu quero orar com você nesta hora. Não fique preocupado. Será que passou um pouquinho do tempo? Não, irmãos, é o tempo de Deus para a tua vida, para a nossa vida, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer levantar famílias que vão gerar grandes mudanças. A gente não é, entenda uma coisa, a gente não é um clube social, a gente é uma extensão do reino de Deus na terra. Podemos fazer muito mais do que pensamos, e às vezes, como estamos vivendo, o Senhor nos fez com propósitos. Propósito para mudar Jardim Meriti, propósito para mudar, irmãos, situações. Eu vejo, a gente está ali mais ali embaixo, não sei como é aqui em cima, irmãos, o mercadinho lá, o barzinho da minha vizinha, anteontem funcionou 24 horas. Abriu um dia de manhã, fechou no outro dia, foi direto, gente, a noite toda. Aí foi ontem, eu falei com o marido dela, falei, cara, faz tempo que você não vai lá na igreja. Ele estou trabalhando. O rapaz trabalha dia e noite, irmãos. Ele, eu estou trabalhando dia e noite, não estou vendo dinheiro.
propósito está errado, né? Irmãos, há muita gente para alcançar nesse lugar. Eu falo na igreja, a gente não pode ficar... É bom estar aqui na igreja, irmãos, é bom demais. Mas a gente não pode se acomodar e ficar nas quatro paredes. A gente tem que entrar nas casas, a gente tem que profetizar a vida, a gente tem que declarar a bênção, porque Deus nos dá autoridade. Eu lembro que Deus tem nos chamado a sermos profetas. Eu lembro que, terminando o período da pandemia, minha filha estava desempregada. E Deus me usou. E olha, irmãos, que eu não sou... E Deus me usou. Acho que foi uma sexta-feira, eu olhei para minha filha estava triste na sala, quando eu falei assim, ó, segunda-feira, igual a irmã aqui falou assim, amanhã é segunda, dia de portas abertas. Eu falei, ó, segunda-feira Deus vai te empregar. Irmãos, quando foi na segunda-feira, minha filha estava empregada. Do nada, irmãos, sem possibilidade nenhuma de coisa, sabe? Não tinha nada visto. Foi uma palavra declarada, irmãos, há poder na palavra do servo de Deus. E foi uma porta que abriu. Ela trabalha na Body Fitness aqui no Vilar dos Teles. E chegou lá no momento, ficou meio assim, estremeceu, né, com a gerente, quis sair. Eu falei, filha, se é porta que Deus abriu, ninguém fecha. Hoje ela é subgerente lá da academia. E Deus só está abrindo portas. Irmãos, há poder e autoridade na igreja, nas nossas vidas. Nós queremos declarar sobre a tua casa, que a tua casa será abençoada tremendamente, poderosa. Que todos os teus serão alcançados, todos os teus serão servos, vão servir ao Senhor. Queremos declarar, ó Deus, um tempo de prosperidade financeira. E acima de tudo, irmãos, nós queremos declarar que vamos encher essa casa aqui. O pastor Diego vai ter que arrumar, vai ser problema, ele vai ter que fazer 2, 3, 4 cultos. Porque é isso, irmãos. Deus salvou, Deus escolheu tua família, para você abençoar famílias, para você alcançar famílias, para você chegar nas famílias. Quantas famílias estão destruídas hoje? E Deus pode usar você para abençoar outras casas, outras famílias, estender a mão e eles receberem a bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos nesta hora crer que Tu és poderoso, Senhor. Creio que o Senhor tem portas abertas, milagres. Creio que o Senhor está alcançando toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha geração. E de que a minha geração será abençoada, Senhor, na terra. De que a minha geração, Senhor, será abençoada e abençoará outros. Assim como o Senhor profetizou sobre a vida de João, e a palavra diz que não há outro como João Batista até hoje, o homem que andava com poder e autoridade e as virtudes de Elias, outro profeta, grande profeta no Velho Testamento. O Senhor quer fazer das nossas famílias poderosas. O Senhor quer fazer da nossa casa uma casa abençoada, uma casa poderosa. E a nossa família abençoará outras famílias. Ah, Deus, eu creio que muitas orações o Senhor está respondendo hoje. Orações que são feitas neste lugar, orações que são feitas, Senhor, no secreto do nosso quarto. Senhor, nós cremos e não importa o tempo. Senhor, nós cremos, não importa a situação, não importa como estamos vivendo hoje, a nossa realidade, porque nós não seguimos por vista, mas por fé, e cremos que o Senhor fará todas as coisas.
cremos que o Senhor alcançará o esposo, a esposa, os filhos, aqueles que estão longe, aqueles que estão de perto. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito um tempo maravilhoso nesses dias aqui, na PIB, aqui, Pai, do Jardim Meriti. Famílias foram alcançadas nesses dias, palavras foram ministradas, a unção do Senhor foi derramada sobre as vidas desta igreja. E eu declaro que, Senhor, é chegado um tempo novo, Senhor, neste lugar. E as orações que estão sendo feitas, Senhor, elas estão sendo respondidas uma após uma. Nós ouviremos testemunhos desses dias aqui, Senhor, de milagres, de provisão, de portas abertas, de salvação, Pai, de libertação. João foi o precursor, foi aquele que abriu o caminho para Jesus chegar. Que seja gerado novos João Batistas neste lugar, que vão, ó Deus, abrir o caminho para a volta de Jesus, que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Oh Deus, que essa igreja seja um celeiro, Senhor, e que vai alcançar muitos lares, muitas famílias serão salvas através da primeira igreja batista em Jardim Meriti, Rua Indiana, número 18. Porque é chegado um tempo novo, Senhor, neste lugar. Obrigado pela vida do pastor Diego. Obrigado pela vida dele, pela família sacerdotal dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado o teu filho nesse lugar. Senhor, como tenho me alegrado em ouvir, em ver as boas notícias através do teu filho. O Senhor plantou o teu filho aqui e nós louvamos o teu nome pela vida dele. Continua, Senhor, derramando sobre a vida dele unção, autoridade, visão espiritual, porque ele tem sido bênção para esta igreja, tem sido bênção para os seus irmãos neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem derramado uma unção fresca nesse lugar, dia após dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu honra de estar nesse púlpito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu honra de estar aqui entre os meus vizinhos, entre os meus irmãos, meus amigos, meus familiares. Marca, Senhor, esses dias na vida dos teus filhos, naqueles que estão aqui, naqueles que estão ouvindo, Senhor, através da internet. Que eles sejam abençoados, Senhor, que haja cura nesta noite aqui. Que se há alguém enfermo, seja aqui presente, ou aquele que está nos ouvindo e assistindo, que haja cura no corpo agora, em nome de Jesus. Que toda a esterilidade saia desse lugar, e que venham tempos, ó Deus, de nascimento de vidas novas, de projetos novos, de coisas novas, Senhor, sejam gerados nesses dias aqui nesse lugar, projetos novos, visão nova. É tempo, Deus, de coisas novas chegarem neste lugar. Porque a esterilidade, Senhor, não faz parte desse ministério. A vida e vida abundante neste lugar. Assim, Senhor, declaro, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.